Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, e ouça-me atentamente as coisas que eu quero compartilhar com você agora. 2 Coríntios, capítulo 8, é o texto inicial dessa mensagem. Eu tenho muitas referências. Se você tem uma caneta, anote-as, para que você possa conferi-las em casa. Se você for bom de Bíblia, vai folheando, porque eu quero compartilhar algumas coisas com você. 2 Coríntios, capítulo de número 8, eu quero ler o versículo de número 9. E olha a expressão do apóstolo Paulo. Ele diz exatamente assim: porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a todos, ou tornassem vocês ricos. Veja o trocadilho de expressões. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela pobreza dele vocês se tornassem ricos. Eu quero pegar esse texto para caminhar à luz da mensagem dessa noite, e a mensagem de hoje fala sobre generosidade. E não poderia falar de generosidade se primeiro não atentar para o primeiro de todos os exemplos do que significa ser generoso. Se você não sabe, me permita te dizer, a palavra generosidade vem do latim e também tem uma raiz indo-europeia que conota a ideia de gerar, por isso generosidade. Gerar algo. Quando nós estamos sendo generosos, nós estamos gerando ou fazendo nascer atos de bondade, fazendo acontecer. E a expressão gerar, exatamente para dizer que quem é generoso não faz porque alguém fez, não faz porque espera que alguém faça, faz porque nele nasceu esse ato de bondade, e ele, ao fazer isso, está exercendo um princípio que é visto em Deus. Jesus não nos amou porque nós o amamos. Primeiro ele nos amou e gerou o que hoje nós sentimos por ele. Jesus não se entregou porque alguém tinha dado algo para ele. Ele se entregou por inteiro. Ele nos amou completamente. O ato da entrega de Jesus é o maior ato de generosidade. Só que eu quero caminhar um pouco mais, alinhando isso com os nossos corações, porque quando se fala de generosidade, nós a encontramos em duas vertentes. No livro de Gênesis, você pode vir comigo para o capítulo 14, nós vamos encontrar a história de Abraão. Abraão é esse personagem que volta e meia nós estamos falando dele, porque é um homem que muito nos ensina. Não é à toa que Abraão é chamado de amigo de Deus. E no capítulo 14 está tendo uma guerra que envolve 9 reinos, 5 contra 4. Nesta guerra, o sobrinho de Abraão foi levado cativo, preso. E quando ele está preso, chega a notícia aos ouvidos dele dizendo: Abraão, seu sobrinho Ló foi levado cativo, foi levado tudo o que ele tinha. Quando ele ouve essa notícia, ele junta os seus companheiros, os seus pastores, os que trabalhavam com ele, e disse: vamos para a guerra, nós vamos salvar o nosso sobrinho. Deixa eu abrir um parênteses para dizer: a atitude de Abraão mostra um homem que valoriza a família, que não deixa a família ser desprezada ou invadida pelo inferno. Então ele se levanta e, com um exército de apenas 318 pastores que cuidavam apenas de ovelhas, de gado, agora se forma um exército e vão para a guerra. Sabe qual é o resultado disso? Eles venceram, saíram vencedores. E quando estão voltando, o capítulo 14, no versículo 21 ao 24, quero que você me acompanhe na sua Bíblia, diz que o rei Kedorlaomer, eu nunca vi um nome tão difícil de pronunciar, se encontra com ele e diz assim, versículo 21, o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as pessoas e fica com os bens para ti. Olha o que o rei está dizendo. O rei de Sodoma viu agora Abraão voltando, vencedor da batalha, e trazendo os cativos, e ele se encontra com ele e diz assim: Abraão, vejo que você venceu, me dê as pessoas e os bens, você fica para você, as coisas que você alcançou fica para ti. Sabe qual é a resposta de Abraão? Não, senhor, você vai levar tudo, você vai levar as pessoas e vai levar os bens, você só vai pagar aqueles soldados que vieram lá do cavalo de Manre e dá para eles, mas eu não quero nada do que é seu. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou fazendo o que fiz, não porque eu tinha interesse nas coisas que eu ia ganhar, eu estou fazendo o que fiz, não porque eu esperava as coisas que seriam meus troféus, não, eu vou te devolver tudo, e o nome disso é generosidade. Primeiro, generosidade para com
um homem que ele não conhecia. Generosidade para com um rei que estava aflito porque viu famílias, viu seus habitantes prisioneiros, e agora, no meio dessa situação, vê um homem resgatando a todos. E ele estava tão feliz que ele disse assim: eu não quero mais nada, me dê só as pessoas. E Abraão disse: você leva as pessoas e leva os bens, que tudo isso pertence a você. Isso é generosidade para com os homens. Mas o mesmo capítulo vai mostrar que esse Abraão também é generoso para com Deus. Versículos antes, ele se encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque. E olha o que diz o versículo 20: tendo se encontrado com um sacerdote, e o sacerdote o abençoa e diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E o que acontece depois dessa adoração? Abraão dá o dízimo de tudo. O profeta, o sacerdote Melquisedeque não chegou para ele e disse assim: moço, você saiu vencedor, vim pegar a 10ª parte. É a primeira vez que surge na Bíblia a expressão dízimo, e ela brota de um coração generoso. Não havia lei, não havia princípio para isso. Abraão tem uma atitude como essa porque ele reconhece que foi Deus que lhe deu sua vitória. Ele reconhece que diante dele há um sacerdote. Então ele para, e com o coração grato, ele gera um princípio. Ele pega tudo que pertence a ele, e do que é dele ele dá a 10ª parte. Veja que ele está sendo generoso para com os homens, lá com os soldados, com o povo de Sodoma, e generoso para com Deus, entregando o seu dízimo de tudo. As duas linhas de generosidade se encontram na vida de Abraão. Então eu quero caminhar essa noite falando para você sobre a importância disso, porque se Jesus é generoso, se Abraão, que era um amigo de Deus, pratica esse princípio, então a Bíblia é repleta em dizer essas coisas para nós. Não é à toa que em Levítico, no capítulo 19, isso se tornou uma lei. A lei do cuidado para com os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Quando eles iam colher, diz a Bíblia que eles eram proibidos de colher tudo. Tinha que deixar uma porção, uma parte do campo sem ser colhido. E esse canto que ficava lá era exatamente o canto para as pessoas necessitadas, para que o estrangeiro que fosse passando viesse colher. Já leu o livro de Ruth? A história de Ruth e Noemi? Ela sai pelos cantos pegando as espigas que ficavam, os grãos de trigos que ficavam, porque era lei em Israel cuidar dos estrangeiros, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. E o que era princípio em Israel também se tornou princípio na igreja. Vem para o livro de Tiago, no capítulo 1, e veja como Tiago, o irmão de Jesus, descreve tão bem o que os povos judeus faziam no Antigo Testamento e agora a igreja devia fazer no Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, versículo 27, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta, 2 pontos, qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se incorruptível nesse mundo. Veja quais são as coisas que estão contadas inicialmente. Tiago está dizendo que uma igreja verdadeira, que uma igreja genuína, que uma igreja bíblica, ela não despreza as pessoas necessitadas. E aqui são citados os órfãos e viúvas, porque na época não tinha auxílio, não tinha Renda Brasil, não tinha benefício de INSS, não tinha BPC ou coisas desse tipo. As pessoas que eram de uma colônia mais machista, mais do homem que era o patriarca, quando o cabeça morria, a mulher estava desamparada. Então as viúvas eram carentes, os órfãos que não tinham com que serem amparados eram cuidados pela igreja. Nos dias atuais nós não temos mais a mesma realidade no aspecto órfão e viúva. As coisas mudaram muito, mas as carências, as necessidades continuam. Quantas pessoas estão desprovidas de cuidado, desprovidas de atenção? E qual é o papel de uma igreja genuinamente bíblica? Ela cuida das pessoas, ela é generosa para com eles, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os que estão doentes, os que estão desempregados, os que estão desenganados, os que estão desfavorecidos, os que estão em luto, os que estão em choro, os que estão desenganados dos médicos. São tantas as necessidades, e a igreja verdadeira cuida dessas pessoas. E tudo na Bíblia que é princípio sempre vem acompanhado de uma consequência. Vem comigo para o livro de Provérbios e veja como Salomão descreve tão bem sobre generosidade. No capítulo de número 11,
Provérbios 11, depois do livro de Salmos, você acha Provérbios, e no capítulo 11, no versículo 21, no versículo 24, ele diz exatamente assim, Provérbios 11, 24, aleluia. Vocês ouviram isso? Aquele que dá, aquele que contribui, aquele que é generoso, aquele que abençoa, sabe o que acontece com ele? Ele ganha mais. Mas o que fecha a mão, numa linguagem cearense, o muquirana, o mesquinha, o unha de vaca, o que entra no rio com um sorrisal e não derrete, até aquilo que ele tem, ele acaba perdendo. E o versículo 25 ainda é mais forte quando diz assim, ó, vem comigo para o 25, a alma generosa prosperará. Quando você é generoso, você está praticando um princípio, e o princípio que Deus estabelece sempre vem com consequências, e as consequências é: faça, não pelo interesse do que a pessoa te retribui, mas se prepare, porque todas as vezes que você fizer, Deus fará prosperar a sua vida. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 22, você está bem pertinho aí, capítulo 22, no versículo 9, Salomão continua dizendo agora mais sobre isso. Ele diz, capítulo 22, versículo 9: aquele que tem um olho beneficente será abençoado. Aquele que é generoso, eu vou dar nada, pastor, está vendo que eu não vou dar nada para ninguém, quem quiser que trabalhe. É por isso que você trabalha e percebe que ainda te falta muita coisa. Um dia alguém entrou na nossa casa e disse assim: eu não consigo entender, e vim aqui até para vocês orar por mim. Falava com a minha esposa, porque eu fico às vezes zangado com Deus. Como é que vocês ganham tanto, vocês contam tantas histórias, e eu tenho um bocado de tempo que sou crente, nunca ninguém me deu nem uma barra de sabão. Sabe qual foi a resposta da Carminha para ela? Quando foi que você deu uma barra de sabão? Quando foi que você fez alguma coisa pela vida de alguém? Eu não dou nada, se eu já trabalho tanto. Então, infeliz, se tu não dá, tu também não recebe. Generosidade atrai bênção, atrai provisão. Eu quero dizer para você 3 recompensas que a alma generosa tem para si. Vem comigo para o livro de 1 Timóteo capítulo 6 e veja o que a igreja entende como certo. 1 Timóteo capítulo 6. Eu estou falando do que diz a Bíblia. E Bíblia é uma palavra que não muda, ela é viva, eficaz, passam céus e terra, mas ela não passará. Eu não estou te falando de expressões, de motivações, eu estou te falando de Bíblia. E em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, veja o que diz Paulo à igreja em Éfeso, pastoreada por Timóteo. Versículo 17 do capítulo 6, diz assim: mas aos que são ricos nesse mundo, que não sejam avarentos, que não sejam altivos, que não confiem na certeza das suas riquezas, mas no Deus vivo, que sejam generosos no compartilhar as coisas. Para quê? Aí vem, para seus deleites, que façam o bem, que sejam generosos em boas obras, prontos a repartir, dispostos a se comunicar. Aí o versículo 19 é a chave: que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, que possam assim alcançar a vida eterna. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo, que essas pessoas deixem de ser avarentos e amantes do dinheiro, e que elas se tornem generosas. Porque quando elas se tornam isso, 3 coisas acontecem. Primeiro, elas têm alegria dentro de si, elas comunicam para si próprio. O que Paulo está dizendo é o que Jesus já tinha ensinado. É o que Paulo escreve à igreja em Atos, dizendo que maior alegria é dar do que receber. Eu já tive do lado de receber, eu já passei momentos e privações em que eu ficava esperando o que seria o meu café, o que seria meu almoço, e quando alguém batia na porta dizendo: pastor, Deus me mandou vir aqui trazer isso para você, só para te contar uma das muitas histórias. Ainda jovem, solteiro, não tinha casado ainda, morava na minha primeira experiência pastoral em Chaval, e estávamos passando a dificuldade. Comigo moravam outros 2 jovens, e eles estavam ali, o Valdinário e o Rogério, e o Rogério que cuidava da cozinha. E ele no domingo à noite disse assim: pastor, a gente só tem o que fazer para agora a janta, amanhã vamos comer o quê?
E eu olhei para ele, sabendo que não tinha nada no bolso, e disse: você quer comer o quê? Parece que ele passou assim a mão na boca e disse assim: uma galinha cozida. Eu digo: vou anotando, pode dizendo. Um macarrãozinho no alho. Eu digo: pode continuar dizendo. Pastor, um baiãozinho com refrigerante. Tá feito, Rogério, bora ao jantar amanhã, a gente vê esse negócio. Fui para a oração e disse: papai, ele quer galinha e eu não tenho. Papai, e contei a lista para o Rogério. De manhã cedo, 6h30, irmã Madalena bate na porta. Era uma senhora de idade, e ela bate aflita, e a gente acorda assustado, porque ela era uma senhora que tinha muitos problemas de saúde. Eu imaginei acontecer alguma coisa, e ela entra chorando e toda trêmula, e ela se senta e diz: pastor, eu não dormi a noite toda, o Senhor me inquietou tanto, que cedo eu tive que ir na feira, e eu trouxe aqui as coisas para o Senhor. E ela foi abrindo, tirou a galinha, tirou o macarrão, tirou o feijão, tirou o arroz, e ainda tirou o refrigerante. Eu disse: Roger, Deus é quem cuida da gente. Só que quando isso acontecia, gerava em mim alegria, e muita. Mas eu também já tive do outro lado, do lado de doar, do lado de fazer isso por alguém. E vou te falar uma coisa: maior alegria é dar do que receber. É prazeroso chegar na casa de alguém e dizer: eu vim te abençoar, e receber o abraço de alguém que estava enfrentando dificuldades e que o Senhor cuidou, mostrou o seu favor. E quando você é generoso, Timóteo está dizendo: você preenche-se a si mesmo, você completa-se a si mesmo. Aprenda uma coisa: generosidade começa fazendo bem a você mesmo. Número 2, quando você é generoso, você proporciona estabilidade futura. É isso que o texto diz. Você pode ir para o livro de Salmo, capítulo 41. Salmista descreve o que os judeus tinham por certo. Eles tinham uma oferta chamada oferta da generosidade, a oferta da viúva, a oferta do órfão. Essa oferta que eles faziam era algo tão importante que o salmista, no Salmo 41, faz questão de descrever o que acontecia com uma pessoa generosa. Salmos 41, verso 1 diz: abençoado é aquele que considera os pobres, o Senhor, grife isso, livrará ele no tempo da dificuldade. 2, o Senhor o guardará e o manterá vivo, isso é livramento. 3, ele será abençoado sobre a terra. 4, não o entregará na mão dos seus inimigos. 5, o Senhor fortalecerá ele no dia da sua enfermidade e fará com que a sua cama seja macia. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor abençoa quem sabe abençoar. Eu me lembro de uma viúva, de uma mulher, desculpa, ela não era viúva, uma mulher que a Bíblia apresenta seu nome como Dorcas, generosa, uma mulher conhecida. Ela era costureira, ela fazia coisas, trabalhava com linho e púrpura, e essa mulher agora morreu. E quando ela morreu, correram na casa do apóstolo Pedro e disse: Pedro, Dorca morreu, venha, vamos lá, ela era muito querida entre nós. E Pedro viu o coração das pessoas sofrendo com a perca de Dorca. E quando Pedro entrou, as pessoas estavam na porta segurando os aventais, os lençóis, as cobertas que Dorca fazia. E eles diziam coisas: esta mulher foi generosa para comigo. E foi essa generosidade que faz com que eles vão até Pedro e clamem como que estivesse dizendo: nós precisamos dela viva. Quando você morrer, as pessoas vão dizer: o que de você? Foi tarde, miserável. Ou dizer: o mundo vai sentir falta, esta rua sentirá falta, esta casa sentirá falta, porque este era um homem generoso, esta era uma mulher generosa. Estabilidade futura, a ser assistido na doença, ter a cama fofada no dia da enfermidade, ter livramento e não cair nas mãos do inimigo.
E se isso fosse o suficiente, ainda Deus diz que recompensas eternas são dadas para aqueles que são generosos. Em Mateus 25, ele começa a falar sobre o juízo final, e no versículo 35 ele disse: eu tive fome e você me deu de comer, eu estava com sede e você me deu de beber, eu estava despido e você levou roupa para me vestir, eu estava preso e você me visitou. Senhor, quando fizemos isso? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Sabe o que Jesus está dizendo? O texto fala do juízo final, que recompensa tem para quem cuida de pessoas, para quem é generoso para com Deus e para com os homens. Todavia, mesmo sabendo de tudo isso, as pessoas arrumam desculpas, as pessoas arrumam algumas situações. Pastor, quando Deus me abençoar, eu farei isso, porque agora eu não posso. Pastor, até que eu quero fazer, mas eu não tenho condições. Essa é a maior mentira, porque generosidade nunca ficou para quem é rico, generosidade ficou para quem quer fazer. No livro de Atos, você pode abrir sua Bíblia, melhor dizendo, 2 Coríntios capítulo 8, você vai encontrar o relato de uma igreja na Macedônia. 2 Coríntios capítulo de número 8. E esta igreja na Macedônia recebe uma carta dizendo que os irmãos em Jerusalém, a capital daquela cidade, daquela região, estavam passando fome, dificuldade por algumas coisas que haviam acontecido. E a carta dizia: levantem uma oferta generosa para mandar para os irmãos que estão passando dificuldade em Jerusalém. E quando Paulo recebe esta oferta deles, olha o que ele diz, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que como em grande prova de aflição e na abundância de alegria da sua profunda pobreza, abundou em riqueza de generosidade. Como era a igreja da Macedônia? Profundamente pobre. Mas eles transbordaram em generosidade, ajuntando algo para mandar para os irmãos lá em Jerusalém, para dizer a nós que ser pobre ou não ter condições nunca foi pretexto para não ser generoso. Se você não sabe ser generoso agora, você não vai ser generoso nunca. Se você não sabe ser generoso com pouco que tem, você nunca terá o muito. Desculpas e ideia equivocada achar que isso não pode acontecer com você, porque você não tem. Ora, se a generosidade gera bênção, então quanto mais eu preciso, mais eu devia fazer. Segundo equívoco, Mateus capítulo 7. Menino, está tendo bazar na igreja, vê o que tem aí. Mamãe, você já vai fazer isso de novo? Menino, é aquelas que eu não uso mais, aquela da campanha política passada, aquela que tem a foto e tem 2 rasgão na blusa. Menino, é aquele sapato que eu já colei 5 vezes, é aquela saia que nem linha aguenta mais de tanto remendo. Menino, é aquelas peças que ninguém quer mais. Você sabe o que eu estou querendo dizer? Que o segundo equívoco da generosidade é quando você dá para as pessoas qualquer coisa, quando você dá para as pessoas o que não tem valor para você. Se quiser receber, eu estou dando, se quiser melhor que compre. Com essa atitude você dá e nunca colhe, porque generosidade não é dar qualquer coisa, generosidade é entender a primícia de Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus, o mestre por excelência, diz: portanto, todas as coisas que vocês querem que vos façam os homens, façam também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando Jesus diz esta é a lei e os profetas, ele diz: não tem para onde correr. Se você for para o Antigo Testamento ou para o Novo, essa é uma premissa. Qual é a premissa? Faça por eles o que você queria que fizesse com você. Você queria ganhar aquela blusa que você está doando? Você queria ganhar aquele calçado que você está doando?
E eu recolho muitas roupas em época de bazar aqui na igreja. E olha, meus irmãos, tem coisa que a gente não entende nunca. Como pode? Eu não acredito que deram isso. Já ganhei cueca rasgada. Jesus. Já ganhei uma sacola de sapato que a pessoa não estava, era com coragem de jogar no mato e me deu. Aí o senhor costura, faz alguma coisinha. Eu fico aqui porque assim, eu sou educado. Você, a Carminha, ela dizia logo: meu filho, você quer que eu jogue no mato? Mas eu sou educado, eu digo. Aí eu fico no carro. Jesus amado, o segredo da generosidade não é só dar, é dar o seu melhor. Fazer por eles o que você queria que fizessem com você. Você vai fazer uma cesta para doar para alguém? Bote o arroz que você costuma comer. Ah, mas é mais caro. Você queria ganhar ele? Então dê ele. Não, mas eu não preciso de cesta. Agora. Um dia você pode precisar, ou não. Ou não. Sabe o Davi que era rei? Sabe o Davi que tinha todas as coisas à sua volta? Um dia passou por situações, e o texto lido aqui pelo irmão Barbosa, estava na caverna de Adulão, lugar de aflição, lugar de pessoas amarguradas. A vida é uma grande roda gigante. Um dia você tem, outro dia você não tem. E quando você aprende a ser generoso, isso volta para você. Então aprenda o princípio da Bíblia: seja generoso. Pare de ter esse sentimento que o diabo tem colocado no seu coração, de que você não pode porque você não tem, de que você deve dar qualquer coisa, isso já serve. Não morda essa isca. Às vezes Deus permite algumas situações em nossas vidas para para revelar a nós o nosso coração. Esses dias eu fui pregar em Parnaíba, e aí a gente foi no carro de um irmão, e aí quando a gente vai pregar no lugar, aquela igreja abençoa com a despesa da viagem, a oferta. E naquele dia eu recebi a oferta do combustível. Então o que eu fiz? Se eu estou no carro do fulano, a despesa do combustível é com fulano, e eu vou entregar o valor para aquela pessoa. Quando eu vou entregar para ele, disse: não, pastor, fica para você, põe de combustível no seu carro. Oh Deus, eu estava tão feliz porque só tinha um palitinho e o negócio estava ficando, era feio. Eu digo: oh glória a Deus, vou botar a gasolina do carro. 2 dias depois, um dia depois, melhor dizendo, eu recebo o telefonema assim que termina a oração de manhã. Foi agora recente. Era uma pessoa que deu prego aqui na entrada da cidade, e ele diz assim: pastor, me ajude. Eu pego o carro, vou lá ajudar e vou atrás do Fabrício, que é mecânico. Aí eu dou a primeira viagem para o Fabrício ver o que é, volto com o Fabrício para pegar as ferramentas, volto de novo para tirar a peça que deu problema, volto com o Fabrício para consertar a peça, vou de novo para colocar a peça no lugar. Eu passei a manhã inteira passeando de carro de lá para cá. Quando terminou tudo, o dono do carro está tão feliz que ele tirou o dinheiro e disse assim: está aqui sua gasolina. O que é que eu devia fazer? Aleluia, mais um dinheirinho para o combustível. Aí eu me lembrei, eu fui abençoado ontem. Esse moço acabou de ter um prejuízo na peça. Guarde seu dinheiro, eu não quero. Mas como não, pastor, você fez isso, fez isso. Estou fazendo por você o que já fizeram por mim. Talvez eu poderia não ter entendido isso, Senhor, glória, Deus é bom, todo dia ganhando um negócio desse. Talvez eu estava bloqueando uma bênção maior que eu estou para ganhar. Às vezes Deus sonda a gente só para mostrar a real intenção do nosso coração. Faça com os homens o que você queria que fizessem com você. Você gostaria de estar na estrada, no prego, e alguém te socorrer? Você gostaria de estar numa situação difícil, doente, e alguém te visitar? Você gostaria de estar passando pelo luto e ter alguém do lado para te apoiar? Então faça isso para com as pessoas. Seja bênção para a vida de alguém, e este alguém será bênção para você amanhã. Generosidade. Abraão soube ser generoso para com os homens, soube ser generoso para com Deus. E o final da sua história é que Abraão vive o cumprimento de promessas. Mesmo velho, vê promessas se cumprindo. Morre em ditosa idade
farto de dias, e descansa junto ao túmulo de sua esposa, porque esse é o final de quem é generoso.